Inchaço abdominal. Você tem tido isso com frequência? Isso tem acontecido e tem te incomodado muito? Olha, vou te dizer que aqui no consultório é uma das principais queixas das minhas pacientes, esse inchaço. Às vezes você acorda, olha ao espelho e percebe que teu abdômen já está um pouco mais estendido. Ou, na verdade, você até acorda com o abdômen sequinho e retinho, mas assim que passam algumas horas, pronto, você tomou uma água, ou até mesmo você tomou um suco ou comeu alguma coisa muito leve e saudável, simplesmente o teu abdômen começa a inchar. E lá no final do dia, então, ele está totalmente deformado. Então, fica aqui comigo, vê o vídeo, acompanha o vídeo até o final, que eu vou te passar algumas dicas bem importantes que com certeza você vai conseguir colocar em prática. Bom, o primeiro aspecto que precisa ser considerado é que quase sempre essas questões de distensão, estufamento que a gente tem no abdômen vêm em decorrência ao nosso intestino. Quase sempre é por uma fermentação acentuada demais. É por um processo que a gente chama de disbiose. O que é isso? Disbiose nada mais é do que o crescimento bacteriano de jeito errado do nosso intestino. Dentro do nosso intestino é bem importante que a gente tenha bem regulado as bactérias boas e as bactérias ruins. Elas precisam estar bem equilibradas no nosso intestino, mas às vezes, ou por um estilo de vida inadequado, ou às vezes, na verdade, por o estresse, até pela alimentação um pouco inadequada, a gente começa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Então, isso faz com que esse descontrole da bactéria, das bactérias que coabitam ali o nosso intestino, elas fiquem num processo ruim, de desbiose mesmo. Então, aí a gente precisa trazer alguns compostos para trazer tudo esse reequilíbrio novamente do bioma intestinal, tá bom? Um outro aspecto que também precisa ser considerado e que também é muito importante nessa queixa principal é com relação às enzimas. Olha só, sempre quando a gente come e ingere um alimento, esse alimento ele já começa a ser digerido na boca. E quando que ele cai, assim que ele cai, na verdade, no nosso estômago, ele também faz um outro processo de digestão. Então, ali no seu estômago, por exemplo, a gente precisa muito da ação de uma enzima que se chama amilase. Essa enzima ela é bem importante porque ela faz a quebra do açúcar do carboidrato. Perceba-se às vezes, ao comer carboidratos, você não fica com aquela sensação às vezes de ficar lembrando dele. Ele fica voltando, né, com pequenos arrotos. Pode ser que na verdade você já está com essa enzima amilase numa quantidade ruim. Então já seria um motivo para a gente avaliar. Outra enzima que é bem importante para esse processo de digestão, absorção e quebra dos alimentos é a enzima lactase. Essa enzima é a enzima que degrada assim o açúcar do leite, né? Então ela faz a quebra da lactose e passa também um pouquinho aí para a enzima galactose. Então, se também às vezes você come algum alimento onde você percebe que tem muito leite e você tem, por exemplo, dores de cabeça ou até mesmo um processo de diarreia, pode ser que essa enzima também não esteja numa quantidade muito ideal. Então você vai ter todos os sintomas que a gente já está falando aqui. E como observar tudo isso? Como eu vou saber se na verdade eu tenho um problema com a enzima amilase ou eu tenho um problema com a enzima lactase ou se eu estou num processo de desbiose? Olha, aí não tem muito jeito. Na verdade, a gente vai muito por sinal e sintoma. É claro, dá sim para a gente observar em alguns exames laboratoriais tanto a falta da amilase, dessa enzima, e também a falta da galactose. Então, isso a gente consegue observar assim, em alguns exames. Mas a desbiose não tem muito o que a gente fazer em exame, né? Em exame laboratorial, na verdade. Então, a gente vai mais por sinal e sintoma
e a gente vai tentando controlar isso junto com os nossos pacientes, tá? Outra coisa que é bem importante, assim que a gente percebe que esse quadro de desbiose e junto às vezes até com algumas intolerâncias alimentares estão ali bem presentes, é a gente logo traçar uma estratégia para reverter todo esse processo. Então, uma estratégia que eu gosto de fazer muito aqui no consultório, mas faço com muito cuidado, é a estratégia que se chama protocolo de Low FODMAP. Esse protocolo, ele é um protocolo internacional. É um protocolo desenvolvido por uma universidade canadense. Então, a gente tem todo um amparato, na verdade, científico para conseguir fazer, de fato, esse protocolo. Mas ele é um protocolo, sim, de exclusão de alimentos, onde a gente retira do nosso paciente todos aqueles alimentos que são altamente fermentativos. E pasme, quase todos os alimentos saudáveis são fermentativos, em maior ou em menor grau. Então, cabe muito ao nutricionista e de quem está fazendo esse protocolo um pente bem fino, né, desse ajuste do que pode e o que não pode. Eu costumo dizer para os meus pacientes, e quando eu apresento a estratégia de Low FODMAP, que é um protocolo que precisa ser feito por 2 meses, tá bom? Não resolve muito se a gente fizer por muito pouco tempo. Porque o protocolo de Low FODMAP, ele tem uma base que na verdade nada mais é do que consertar todo esse bioma intestinal. Quando eu falo bioma intestinal, são as bactérias que ficam ali no nosso intestino. Então, a gente precisa repovoar o nosso intestino com as bactérias corretas. Então, com isso, a gente exclui alguns alimentos e a gente vai introduzindo esses alimentos aos poucos. Mas o principal alimento que cai logo de começo é cebola e alho. Os dois são altamente fermentativos, tá? Então, por exemplo, uma alternativa, se você hoje está sofrendo com esse incômodo, né? A barriga está sempre muito inchada, seria bem interessante, talvez, você começar a temperar a tua comida com sal de ervas, tá? Gosto bastante do sal de ervas. A gente vai aprendendo a cozinhar de um outro jeito. E também outras coisas que eu brinco com meus pacientes, que vai ser por pouco tempo, vai doer, mas vai doer por pouco tempo, e a gente também precisa excluir. Outra coisa que eu excluo bastante com os meus pacientes é carne vermelha. A carne vermelha é altamente inflamatória para o intestino, então vale muito a pena a gente tirar todas essas proteínas vermelhas e substituir por proteínas, na verdade, de frango, de peixe, né, o cogumelo, são proteínas para fazer parte um pouco mais durante esse processo da exclusão da Low FODMAP. Só que tá aí, né? Existem muitos outros alimentos que são alimentos saudáveis, como eu disse, e a gente precisa tomar bastante cuidado. Existem algumas frutas, por exemplo, que são proibidas totalmente nessa estratégia. Por exemplo, o abacate. Você já deve ter comido o abacate, se empolgado no abacate e de repente quando você percebe o seu abdômen ele está super inchado. Pois é, exatamente por isso, tá bom? O abacate é um alimento super fermentável, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ele. Outro muito fermentável, castanhas. Qualquer uma delas são bem fermentativas. Então, é isso, né? O olhar do nutricionista é exatamente quando a gente observa esses alimentos, a gente tentar classificar esses alimentos em mais fermentativos, médio poder de fermentação e baixo poder de fermentação. E aí sim a gente vai individualmente para cada paciente fazendo as estratégias, tá? Mas isso quem faz é o nutricionista, ok? Outro processo que eu gosto de fazer junto com a estratégia de Low FODMAP é a inclusão muitas vezes de probiótico. Probiótico é muito interessante.
O que é um probiótico? Nada mais é do que um produto vivo, né? Então, ali dentro daquela cápsula de probiótico, eu tenho muitas cepas de bactérias. Então, ali eu começo a repovoar o intestino com aquelas bactérias que são importantes para aquele paciente. Existem também alguns alimentos que a gente não no começo, mas lá para o final da Low FODMAP, eu começo também a introduzir muito devagar, tá bom? Que são aqueles alimentos como bebida fermentável, kefir, kombucha e até mesmo os iogurtes. Logo de começo, é bem importante que eles sejam totalmente retirados. Se você, na verdade, hoje, ao ingerir esses alimentos, apresenta algum tipo de distensão abdominal, e essa distensão é rápida, tá bom? Isso acontece quase que 20 minutos depois de você ingerir esses tipos de alimento. É bem provável que você esteja nesse processo de desbiose, então você vai ter que passar pelo protocolo de Low FODMAP. Então, outra coisa que é bem interessante é a utilização, por exemplo, de simbiose, né? Do simbiótico, na verdade. O simbiótico, na verdade, ele nada mais é do que essas bactérias, onde a gente já falou do probiótico, só que junto com ele eu trago, por exemplo, algum tipo de fibra. Toda vez que a gente começa esse tipo de estratégia, e porque quase todos os vegetais verdes, né, são os vegetais que são muito low FODMAP, são muito fermentáveis, essa dieta acaba ficando uma dieta muito pobre em fibras. Então é bem importante que eu passe, às vezes, uma fibra para o paciente. Então, a minha escolhida quase sempre são os simbióticos, os probióticos ou até mesmo a gomacácea. A gomacácea é uma fibra muito interessante para que esses pacientes façam utilização durante todo o processo de Low FODMAP. Também agora existe uma outra categoria, né? Que na verdade nada mais é do que uma substância, um mineral que pode ajudar também muito nessa produção de gases. Gosto bastante de utilizar, por exemplo, em shots pela manhã ou em shots antioxidantes ao longo do dia, carvão ativado. Você já encontra carvão ativado em farmácias de manipulação ou mesmo em produtos acabados na internet, tá? Não é aquele carvão ativado que você utiliza e que você compra ali na veterinária, tá bom? Nos pet shops, não é esse. O carvão ativado que eu tô te dizendo, ele vem em decorrência a uma queima parcial da casca do coco. Então, ele é um produto bem diferente daquele que a gente encontra lá no pet, tá bom? Então, o carvão ativado, o que ele é? Ele é, na verdade, um quelante, mas ele é um quelante bem forte, tá? Então, ele pega esses gases que estão, na verdade, numa maior quantidade no intestino, ele se junta a essas fezes, a esses gases e leva embora. Só que ele é tão quelante que a gente não pode utilizar o carvão ativado próximo a alguma refeição. Então é muito interessante que essa estratégia ela seja feita, por exemplo, ou assim que você acorda, tá bom? Ou pelo menos 2 horas antes de você comer. Aí sim a gente vai fazer de um jeito mais seguro. Outra coisa que a gente pode utilizar também é a estratégia com glutamina. Porque se a gente imaginar que essas bactérias elas são altamente vivas e elas precisam estar sempre repovoando numa quantidade interessante para o nosso organismo, é muito interessante que a gente dê o substrato energético adequado para essa microbiota intestinal. E olha, glutamina é fantástico com relação a isso aí. Então você pode hoje adquirir uma glutamina, você encontra ela bem fácil, tanto em loja de suplementação esportiva, como dentro da farmácia você também já encontra.
Eu gosto geralmente de utilizar de 3 a 5 gramas. De 3 a 5 gramas que eu posso colocar antes de dormir. Gosto bastante lá antes de dormir de fornecer uma cápsula de probiótico, mais um sachê, por exemplo, de goma cássia e mais um scoopzinho da glutamina. Então isso já vai ajudar muito a nutrir o nosso enterócito, já vai estar controlando um pouco do processo de desbiose e no outro dia a gente pode, na verdade, iniciar o nosso dia com carvão ativado, tá bom? Tá vendo? Não é tão complicado quanto parece, mas é claro, a estratégia e o protocolo de Low FODMAP, ele é fundamental que ele faça parte durante toda essa estratégia. Não adianta você só utilizar essa suplementação que eu estou te dizendo e não partir para essa estratégia, porque senão você não vai ter sucesso nesse processo, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de te dizer hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ou se você conhece alguém que tem esse problema intestinal, comenta aqui no vídeo aqui abaixo, tá bom? Eu vou ter um prazer enorme, na verdade, de entrar em contato com você e te esclarecer as suas dúvidas, ok? Um beijo, obrigada e até mais!